Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora, que tema você traz hoje para os nossos ouvintes? Hoje eu vou falar sobre Covid-19 e perda de olfato. Um dos principais sintomas da Covid, observado logo no início da pandemia, era a perda de olfato. Eu lembro bem do caso da minha sobrinha, que descobriu que estava com Covid porque ela não percebia que seu bebê estava com as fraldas sujas. E esse foi o único sintoma que ela sentiu. Uma pesquisa publicada agora na revista Otolaryngol Head and Neck Surgery traz boas e más notícias. Os pesquisadores entrevistaram mais de 600 mil pessoas nos Estados Unidos que tiveram Covid-19. Entre as pessoas que foram infectadas pela variante original Alpha, 50% tiveram perda olfatória. Essa proporção caiu para 44% com a variante Delta e só 17% com a Omicron. Então, essa é uma boa notícia. E qual é a notícia não tão boa? A pesquisa mostrou que um grupo significante de pessoas que foram infectadas no início da pandemia ainda tem uma deficiência olfatória. Um estudo anterior, publicado no ano passado, comparou 100 pessoas que tiveram formas leves de Covid com 100 controles que nunca tinham testado positivo. Mais de um ano após a infecção, 46% das pessoas que haviam tido formas leves ainda não tinham recuperado a capacidade olfatória, enquanto que só 10% do grupo controle tinha sofrido uma perda na capacidade olfatória, mas por outros motivos. E entre aqueles que haviam tido Covid, 7% tinham uma perda total do olfato, que a gente chama de anosmia. E um outro estudo, publicado em março desse ano, envolveu 785 pessoas no Reino Unido que tiveram seus cérebros escaneados por ressonância magnética. Em cerca de 400 pessoas, foi possível comparar as imagens antes e depois da infecção. E nessas pessoas foram observadas várias alterações em áreas ligadas ao centro olfatório do cérebro. Entretanto, ainda não houve um acompanhamento a longo prazo. O que foi observado em autópsias de pessoas que faleceram de Covid? Um outro estudo anterior já havia mostrado que o vírus ataca células no nariz que fornecem nutrientes e protegem os neurônios responsáveis pelo odor. E nas autópsias, observou-se que, apesar dos neurônios continuarem intactos, havia menos receptores responsáveis por detectar odores. E mais ainda, a arquitetura dos núcleos dos neurônios estava toda bagunçada, ao invés de estar organizada. E uma outra pergunta é se a perda de olfato poderia ser explicada pela genética do indivíduo infectado. Foram identificadas mutações genéticas em 2 genes, que estariam associados a uma maior propensão para a perda olfatória ou de gosto. Entretanto, não se sabe ainda como o SARS-CoV-2 interagem com esses genes. E o que pode ser feito a respeito? Enquanto os cientistas tentam entender melhor os mecanismos responsáveis pela perda olfatória, vários tratamentos estão sendo testados, ainda em grupos pequenos. Como a Covid-19 causa inflamação, uma das ideias foi de testar o efeito de esteroides, mas os resultados têm sido desapontadores. Não se observou diferenças entre o grupo tratado e o não tratado. Outro possível tratamento recomenda treinamento olfatório. Os pacientes são expostos a substâncias com odor forte e a ideia é tentar restaurar a sinalização olfatória, ou seja, reeducar o cérebro. Mas isso só pode ser feito em pacientes com perda parcial e não total da capacidade olfatória. Mas, como a perda de olfato não é um sintoma grave, as pesquisas estão indo em um ritmo mais lento. Se pensarmos, por outro lado, que mais de 500 milhões de pessoas tiveram Covid, dezenas de milhões ainda têm problemas olfatórios. Parece algo de menor importância, mas não sentir gosto da comida, ou odor de um perfume ou de flores, pode ser emocionalmente impactante. Isso sem falar nas pessoas cujo trabalho é a degustação de queijos ou vinhos, por exemplo. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Um olhar sobre o mundo,
com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, o que dizer sobre a América Latina e a democracia? Ela corre risco? A democracia está sob forte risco na América Latina. Vários países são autoritários, vários países têm democracia frágil e vários países correm risco em seus regimes democráticos. O caso da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, são exemplos típicos de regimes autoritários na região. O caso da Bolívia é típico de uma democracia frágil, que ainda não se consolidou. O mesmo ocorre na Argentina, no qual não há a mesma fragilidade que na Bolívia, mas o governo perde credibilidade popular e há um crescente movimento antissistêmico. O Peru é outro exemplo no qual a democracia tem apresentado grande fragilidade com a alternância de vários presidentes e constantes acusações de corrupção. E o caso mais emblemático é, sem dúvida, o caso brasileiro. O presidente da República tem sistematicamente atacado as instituições, em especial o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, tenta contestar a legitimidade das próximas eleições, e isto é absolutamente preocupante para quem se preocupa com a consolidação da democracia, com a existência de eleições limpas. Não há nenhuma evidência de que as eleições que se realizarão em outubro serão eleições fraudadas, e para quem se preocupa com a existência dos pilares fundamentais da democracia. Professor Alberto do Amaral, o que é preciso para que a democracia seja consolidada? A democracia é um conjunto de procedimentos para a tomada de decisões coletivas, no qual a maioria deve predominar, mas no qual os direitos das minorias devem ser preservados. E a democracia é também uma forma de governo no qual existe a possibilidade da alternância, a descoberta do novo, de mudar aquilo que atualmente existe. A democracia é, assim, a forma de governo que oferece a possibilidade de alteração na forma de governar, no modo de gerir as coisas públicas. Mas a democracia é também a forma de governo que admite um espaço público, opinião coletiva e que exige que a vontade popular seja respeitada. Portanto, existe um casamento indissolúvel entre democracia e democracia liberal, ou seja, alguns direitos de liberdade são condições básicas para a existência de um regime democrático, além de certas regras procedimentais para a apuração da vontade da maioria e para a garantia de eleições livres, para a existência de um judiciário independente e que possa tomar decisões conforme a Constituição. O crescimento do populismo na região, seja de direita, seja de esquerda. O populismo também é antipluralista, contrário à existência de vozes discordantes. O populismo é contrário às instituições, como o legislativo, o judiciário independentes. O populismo é clientelista, porque ele coloca nos postos-chaves da administração todos aqueles que são adeptos da sua ideologia ou do seu pensamento. E o populismo é também um estilo de governar que opõe uma elite considerada corrupta a um povo considerado virtuoso. Portanto, o populismo é um sério risco à democracia, como é um sério risco para a democracia as tentações autoritárias, a chamada autocracia, a ideia de que um só pode governar, ou a ideia de que as regras democráticas podem ser violadas de forma impune. Cabe a todos aqueles que querem ter um espaço público, que querem ter uma voz participante nas decisões coletivas, lutar pela preservação da democracia. E o Brasil é um bastião fundamental para a preservação da democracia na América Latina. As eleições de outubro, portanto, serão vitais para ditar os destinos da região.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Quais situações o senhor pode destacar no momento como primordiais para a sustentabilidade? Bom dia, Quinto. Bom dia a todas e a todos. Duas questões que merecem uma grande atenção dos ouvintes de uma coluna que trata de sustentabilidade em geral. Uma, vamos dizer, imediata, que eu nem sei se teremos tempo de tratar com propriedade, é sobre a situação na França, depois das eleições. E a outra é mais, vamos dizer, para frente, porque, na verdade, só ocorrerá em dezembro. Então, começando pela França, acho que já falamos aqui depois das eleições presidenciais, né, que houve a vitória do Macron, que consagrou uma centro-esquerda, e agora terminou o segundo turno das eleições legislativas. Na França, nunca se sabe muito bem como vai ser a composição da Assembleia, porque o sistema não é proporcional, então sempre fica uma dúvida, né? E essa dúvida foi principalmente saber se o Macron, tendo sido reeleito, se ele conseguiria maioria absoluta ou apenas uma maioria relativa. Então, que acabou dando isso, né, uma maioria relativa. Então, ele não tem sozinho. A coalizão, que tem 3 partidos em torno do Macron, não conseguiu a maioria absoluta, vai ter que negociar com outras forças. Isso levanta, evidentemente, muitas dúvidas, né, sobre o que vai poder acontecer. Por que o senhor destacou a eleição francesa como ponto de atenção nesse processo, professor? O importante é dizer, mas por que isso, para a sustentabilidade, vale a pena prestar atenção e tal? É porque durante as eleições presidenciais, o Macron se comprometeu demais com uma ideia que é inovadora, mas que, enfim, que traria muita coisa importante a ser acompanhada, etc., que é a ideia de planificação ecológica. Então, agora, essa planificação ecológica vai depender muito do tipo de negociação que ele vai fazer para conseguir maioria na Assembleia. Como ele não tem a maioria absoluta, se ele tiver que se virar mais para a direita, o que pode perfeitamente acontecer, porque o grosso da esquerda está muito reticente a fazer aliança com ele, então pode ser que ele seja levado a fazer uma aliança com a direita, então essa ideia de planificação ecológica provavelmente perde um pouco a força. Por outro lado, se ao contrário ele conseguir convencer, por exemplo, os verdes, né, que faziam parte da coalizão de esquerda, mas talvez estejam propensos a negociar e participar do governo, tal, aí pode ser que caminhe essa ideia da planificação ecológica. Mas enfim, é tudo incerto no momento, e só nos próximos dias é que nós vamos saber se ele foi para um lado ou para o outro. Bom, a questão de dezembro é que finalmente, né, vai ocorrer entre os 5 e 17 em Montreal, no Canadá, né, portanto, a tal grande conferência sobre biodiversidade, né, que é a 15ª. Isso foi diversas vezes adiado, mais de 4 vezes, eu acho, e finalmente, na última terça-feira, dia 21, veio a notícia oficializando, então, que esse grande encontro sobre a biodiversidade será nesse período aí, lá no Canadá. É importante só ressaltar que as atenções estão muito mais voltadas às negociações climáticas e deixam isso um pouco na penumbra, mas isso é um engano. Essas discussões sobre a biodiversidade são tão importantes quanto são as discussões internacionais sobre a questão climática. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis na página pessoal do colunista zeeli.pro.br.
Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eri da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco Arbix. Até que ponto as máquinas podem desenvolver emoções e sentimentos? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. A abundância de livros e filmes sobre ficção científica deixa claro que o público, em geral, no mundo todo, fica excitado com narrativas que se assemelham a distopias, né? Quando as máquinas poderosas ameaçam a humanidade, então o entusiasmo cresce exponencialmente. Há pouco tempo atrás, a empresa Google, uma gigante de tecnologia, afastou um engenheiro, Blake Lemoine, exatamente porque ele anunciou a um jornal americano revelou uma série de detalhes sobre uma ferramenta de inteligência artificial chamada Lambda, que é uma linguagem de modelo para diálogos e aplicações. É uma linguagem, como existem várias outras, só que muito poderosa, né? Que deu praticamente uma força enorme a um chatbot de conversa com os humanos. Lambda, no fundo, né, reduzindo, é uma ferramenta de inteligência artificial. E o engenheiro, o Lemoine, ele descreveu esse sistema como se o sistema tivesse percepção, habilidade para expressar pensamentos, sentimentos, e segundo ele revelou ao Washington Post, jornal norte-americano, ele teria uma consciência equivalente a uma criança de 7 ou 8 anos, com a diferença que esse algoritmo sabia física. Afirmou mais ainda, afirmou que o algoritmo tinha emoções e que, quando perguntado, ele expressava medo de ser desligado pelos humanos. A revelação do engenheiro da Google, ex-engenheiro da Google, apontava que a ferramenta seria capaz de pensar, mostrar consciência e, segundo ele, poderia até mesmo ser dotado de alma. Bom, isso foi suficiente para que ele fosse afastado pela direção da Google, que inclusive fez. Seu porta-voz fez declarações públicas negando de forma contundente que haveria evidências, as pesquisas que a empresa realizava, que confirmavam as declarações do engenheiro. De todo modo, esse debate não é novo, não é, professor? Décadas atrás, o cientista britânico Alan Turing, um dos pais da inteligência artificial, já se perguntava se as máquinas poderiam pensar. Acredito que a confusão é quase sempre provocada por diferentes sentidos que tem a palavra inteligência. A visão comum é que tudo aquilo que vem de computador é lógico, é coerente e aponta para soluções ótimas, né? Nada mais enganoso. Outro sentido é que é aquele que aponta para um futuro que não existe, né? As máquinas que ameaçam a nossa existência estão tão próximas e acessíveis a nós quanto as viagens entre estrelas, né? Elas não fazem parte da nossa realidade. Os bancos de dados, vejam, apesar de serem dados, eles não são repositórios de informações, eles têm viés, são tendenciosos, carregam vícios da própria sociedade, inclusive os seus preconceitos conscientes ou não. No mundo real, a gente não sabe o que os sistemas IA podem significar. Claro, eles usam redes neurais, aquilo que é chamado processamento de linguagem natural, essa capacidade das máquinas entenderem a fala humana e de replicarem essa fala, avançam rapidamente. Há na internet vídeos de Salvador Dalí conversando sobre suas pinturas ou compositores que terminam obras inacabadas, mas lembrem-se, a criação de uma versão digital de uma pessoa morta não significa que ela ganhou consciência. Se a imagem for desligada, ninguém terá cometido um assassinato, né? Isso é semelhante ao ato da gente fechar um livro, em que o enredo permanece na nossa memória, mudo nas cabeças da gente, como se tivessem vida, mas não tem vida. Isso exatamente se deve porque a condição humana é exatamente essa variabilidade. As imagens que parecem vivas estão longe de terem uma nova alma, não tem, são línguas e imagens eletrônicas que dão vida a seres virtuais. Isso é uma mudança na internet de hoje. A realidade nua e crua que desfaz uma suposta mágica ou mistério é que são imitações da nossa consciência. Sempre lembrando que a flexibilidade humana é que permite a imitação das máquinas. A era em que estamos não é pós-humana,
Estamos em uma dobra do tempo em que podemos construir artefatos que imitam a consciência. E vejo vocês a nossa fragilidade, apesar das imensas dificuldades que nós temos de compreender o que é consciência. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Nesse período de tanta escuridão, a professora Marília Fiorilo comenta um estudo que provou que leitores de ficção desenvolvem um maior senso de empatia. Olá, Gustavo, ouvinte da Rádio USP. Pessoal, ler bons livros não é só gostoso, é a melhor maneira de se conectar com os outros, de se conectar com simpatia e flexibilidade. Eu queria mencionar um estudo que não é recente, não, já tem uns 9 anos, mas que se torna atualíssimo nesse período de extrema convulsão e crueldade que nós estamos vivendo. Esse estudo foi realizado pela New School of Social Research de Nova York e coordenado pelos psicólogos David Kidd e Emanuele Castano. Já tem 9 anos e pouco. E ele concluiu que a capacidade de sentir empatia, ela está intimamente associada ao repertório literário artístico da pessoa. Assim, conforme a pesquisa feita, aqueles que leem ficção, boa ficção, com frequência, desenvolvem uma habilidade de reconhecer, através dos personagens, sentimentos e emoções pelos quais nunca passaram, ou só passaram vagamente. A alavanca da compaixão, um tema que a gente tem abordado repetidamente, essa alavanca da compaixão está, portanto, no aprendizado, ao se ler, de diferentes reações e sensações vividas pela pessoa fictícia. Assim repetimos, é a imaginação, não o senso de dever, que nos torna mais éticos. É ela, a imaginação, que amplia o nosso repertório emocional e nos permite penetrar, entender e conviver melhor com um tecido de relações sociais que são muito complexas. E grande parte dela nunca foi vivenciada na nossa própria pele. Participaram do estudo 1.000 pessoas e uma série de experimentos baseados na teoria da mente, uma abordagem sociocognitiva cuja técnica permite medir os estados emocionais do participante. Nesse caso, há capacidade de identificação. Aqueles que possuíam um cabedal maior e mais intimidade com a literatura superaram de longe aqueles acostumados a textos teóricos, simplesmente teóricos, ou a best-sellers. Um leitor de Chekhov, por exemplo, possuía muito mais capacidade de empatia que os não leitores, os leitores só de teoria, ou aqueles leitores sazonais de best-seller e entretenimento. Segundo Kidd, o papel dos grandes escritores é tornar o leitor um escritor em potencial, ao levá-lo a complementar a feição moral e sensitiva dos personagens, e assim ser treinado sobre como poderiam se sentir e reagir os outros. Ao se tornar um leitor mais participativo, o que só a boa literatura concede,
preenchendo com a nossa imaginação as lacunas do texto literário, é que a pessoa tende a formar esse conjunto de compreensão de situações pelas quais nunca passou, tornando-nos, ao mesmo tempo, menos preconceituosos e mais preparados a valorizar comportamentos e reações que, à primeira vista, poderiam parecer bizarros. O estudo foi publicado na revista Science, que, com a Nature, é considerada a publicação acadêmico-científica de maior prestígio internacional. Muito obrigado. Eu, Gustavo Xavier, ouvi a professora Marília Fiorilo. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o presidente eleito na Colômbia, Gustavo Petro, teve como trajetória política, inclusive onde ele se projetou, a prefeitura de Bogotá. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa história, como foi a atuação dele, hein? Pois é, muito tem se comentado sobre a vitória da chapa Petro-França nas eleições presidenciais da Colômbia, e assim se comentou muito sobre a trajetória de Petro, inclusive uma coisa absolutamente curiosa, apesar dele ter sido senador da República por 2 vezes, prefeito de Bogotá, ou seja, envolvido numa carreira política institucional enorme, vários chamaram a atenção pelo fato dele ter participado da luta armada no M19, lá atrás, no passado. De qualquer maneira, foi a Prefeitura de Bogotá que o lançou no cenário político nacional de uma forma muito mais decisiva. E isso por 2 razões. Bom, de fato, ele fez uma gestão que priorizou um programa social e priorizou programas sociais na área de alimentação, da saúde, da educação, que tiveram efetivamente como efeito uma redução da pobreza na cidade naquele momento, mas não foi isso que acabou projetando mais a Petro. Na verdade, foi uma enorme controvérsia, a controvérsia em relação à gestão do lixo na capital da Colômbia, Bogotá. Sandra. Professora Ronick, que história é essa do lixo? Por que foi isso que projetou Gustavo Petro? Quando Gustavo Petro assume a prefeitura de Bogotá em 2012, as empresas que faziam a coleta e a destinação do lixo não tinham contrato, tinham contratos que estavam sendo postergados porque uma nova licitação que deveria ter acontecido na gestão anterior não aconteceu porque foi suspensa pela Justiça, porque não incorporava a reciclagem e recicladores. E com isso, as empresas tiveram seus contratos sendo prorrogados e prorrogados sem que uma nova licitação acontecesse. Até que Petro resolve criar uma empresa pública de lixo envolvendo recicladores, criar uma empresa a partir da empresa pública que já existia, que aliás era muito bem avaliada, a empresa Aqueduto e Alcantarillado de Bogotá, que fazia gestão da água e o esgoto na capital, para que ela também assumisse o lixo. Bom, resumidamente, o processo de transformar e criar essa empresa, que evidentemente era bastante complexo, ele foi bastante atropelado sem que a prefeitura tivesse conseguido montar uma gestão com compra de caminhões, com a destinação adequada para dar conta, né, da tarefa que era enfrentar essa questão do lixo. E por isso acabou gerando um caos na cidade, especialmente no fim do ano, com lixo se acumulando, o que desgastou tremendamente a Petro e que acabou, inclusive, fazendo com que a Procuradoria-Geral da República suspendesse o mandato dele de prefeito, pois, na verdade,
esse fato e o fato de que ele enfrentou essa suspensão através de um processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos que acabou definindo e determinando que ele deveria ser reintegrado, quando se percebeu que não havia sustentação nos argumentos que o afastavam, ele acabou se projetando como uma grande liderança. Bom, você pode estar me perguntando, e o lixo, o que aconteceu? De fato, acabou se voltando atrás e voltando-se a uma licitação com as empresas, mas, por outro lado, a experiência de construir essa empresa pública permitiu um controle de custos e uma redução de custos, na medida que a apropriação desses custos e sua avaliação acabou sendo algo muito mais palpável e possível dentro da equipe municipal. Bom, o resultado dessa história é que, ainda que com concessionários privados, o preço que a prefeitura pagava pela gestão do lixo acabou também diminuindo. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.